Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bem-vindo à série de tutoriais GPX. O texto deste vídeo foi traduzido usando a tradução de IA da HeyGen. Embora busquemos a precisão, a tradução pode não ser totalmente precisa ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio da tradução assistida por IA. Bem-vindo a esta demonstração do módulo PPSD. A primeira coisa que você precisa para ajustar o PPSD aos seus dados é a dissolução em diferentes condições para um único lote de produto. Neste exemplo, eu tenho um lote chamado WO20780. São 100 mg. Cápsula de acalabrutinib. Já adicionei alguns dados de dissolução. Vou apenas adicionar mais um aqui com você. Acesse os dados observados no GastroPlus e selecione a liberação de dissolução in vitro. Crie ou selecione o nome do seu lote e adicione a sua medição. Vamos chamá-lo de pH 6,8, 0,2% SDS. Quando criamos esta série, se você rolar para baixo, pode ver que ela aparece aqui como uma tabela em branco. Você precisa ter cuidado com as unidades, mudar para as unidades corretas antes de copiar e colar, e então, a partir dos seus dados de entrada, você pode selecionar ambas as colunas tempo e porcentagem dissolvida. Ctrl+C para copiar e depois clique com o botão direito na primeira linha da tabela e cole. Agora, você pode ver todos os dados de entrada sobrepostos e pode comparar com os dados anteriores. Descendo mais um pouco, você também precisa indicar a quantidade de fármaco que foi utilizada na dissolução, que neste caso é uma cápsula de 100 mg, e o volume do meio de dissolução, 900. Você pode colocar o pH aqui, 6,8, e a solubilidade, 0,62. Depois de fazer isso, você também precisa gerar algumas formulações. Então, aqui na parte de dosagem do GastroPlus, você precisa garantir que está com a formulação correta para este exercício. Então, neste caso, eu já criei minha cápsula de 100 mg aqui. Indo para o módulo PPSD, você tem 3 painéis. Os painéis de surfactante, que compreendem o banco de dados de surfactantes, para os quais as concentrações micelares críticas e os raios micelares foram compilados a partir da literatura. É bastante completo, mas se você não encontrar o surfactante que deseja usar no seu meio de dissolução, você sempre pode adicioná-lo clicando neste botão aqui. O próximo painel é chamado de entrada. Neste painel, você irá adicionar a nova série de dissolução que criamos. Clique em adicionar e dê um nome. Deve ser um nome único que represente tanto a formulação quanto as condições. No meu caso, pH 6,8, 0,2% SDS. E depois de criar essa nova linha, você pode então vinculá-la ao grupo e à série correta. Neste caso, é o correto. Formulação e o grupo correto, mas a série deve ser selecionada e corresponder ao nome de entrada. Neste caso, meus dados brutos são 0,2% de SDS e eu também os vinculo ao meu lote. Você pode ver que eu já tenho a demanda de volume, o volume e o pH que foram obtidos a partir dos meus dados observados. Agora, para essa dissolução específica e para todas as novas entradas de dissolução que você adicionar ao módulo PPSD, você precisará de mais detalhes. Descendo a página, você pode ver que eu tenho o nome da minha entrada. Eu sei que meu meio é água, mas preciso informar o surfactante. Basta ativar esse botão, selecionar meu SDS e preciso informar o CMC, a concentração micelar crítica, o raio da micela, a concentração do meio e a afinidade do fármaco pelo meu surfactante. Todos esses valores podem ser medidos ou calculados fora do GPX. Vou mostrar duas ferramentas para você. O primeiro chama-se Calculadora de Tamanho e CMC, que você pode baixar na seção de ajuda. Então,
Se você clicar aqui, pode selecionar para SDS a temperatura do meio, a concentração do íon contra aqui era 50 milímetros e, claro, a concentração do surfactante é 0,2% SDS. Assim, você pode ver aqui que o raio da minha micela é calculado automaticamente para mim. Eu precisei colocar a concentração de sódio no meio, porque ela influencia o raio desse surfactante iônico. É o íon contra do dodecil sulfato de sódio. Então vou usar esse raio. A CMC eu posso ignorar porque está próxima de zero. Então só lembre desses dois valores, concentração e o raio. Voltando ao GPX, agora posso colocar meu raio 3,43. Minha CMC vou colocar como zero e minha concentração 6,9. Então, o último parâmetro de entrada é a afinidade do seu medicamento. Para esse parâmetro, você precisa medir a concentração aparente do seu fármaco em meios contendo concentrações crescentes de surfactante, que são esses dados brutos aqui. Se você souber a CMC, pode indicá-la, e se não souber, pode observar visualmente essa evolução aqui. Você pode ver que na primeira concentração, eu tenho um aumento na solubilidade aparente do meu fármaco. Então, nesse caso, minha CMC está próxima de zero. Você pode selecionar esses dados e ir para uma segunda ferramenta chamada ferramenta de ajuste de CAF, que permite ajustar de forma independente ou simultânea o CAF, a solubilidade aquosa e a concentração micelar crítica para os seus dados brutos. Eu sugiro que você mantenha essas unidades padrão, ou seja, concentração em milimolar, para o surfactante e a concentração aparente de solubilidade do fármaco em miligramas por litro. Isso permitirá que você obtenha uma afinidade em miligrama por milimolar, que é o seu dado de entrada no GPX. Neste caso, eu ajustei uma linha reta começando a partir da solubilidade aquosa. Você pode ver que o CMC é igual a zero e minha afinidade é 81,61. Então, vou apenas usar esse valor aqui, 81,61. O próximo dado de entrada é a solubilidade. Você precisará inserir aqui a solubilidade aquosa, a solubilidade superficial aquosa do seu fármaco. E você pode ver que minha solubilidade aparente em 6,9 milimolar de dodecil sulfato de sódio foi calculada automaticamente. Da mesma forma, a fração não ligada, ou seja, no fármaco disponível na fase aquosa, foi calculada com base nesses valores. Aqui, os três últimos parâmetros de entrada que você pode adicionar a esse experimento de dissolução são o ensaio do seu produto farmacêutico. Se você tiver subdosagem ou superdosagem, pode indicar aqui. O tempo de desintegração, se você tem uma cápsula, como é o caso aqui, pode colocar o tempo de desintegração in vitro. E a taxa de degradação, uma vez que seu fármaco esteja solubilizado, se ele se degradar em solução, você pode inserir a constante de velocidade de primeira ordem. Esta é a degradação de primeira ordem. E é isso. Depois de fazer isso, você pode voltar para cima e, se tiver preenchido todos esses detalhes para todas as suas entradas, pode clicar neste botão chamado Calcular valor de SYNC. Este botão irá, na verdade, analisar todos os experimentos de uma única formulação de medicamento e selecionar os experimentos que se espera que levem à liberação completa do fármaco, mas com o menor valor de SYNC, sugerindo que você utilize esse experimento para ajustar o seu PPSD. Neste caso, é essa última informação que acabamos de adicionar. Portanto, o SDS a 0,2% é o que o módulo recomenda para a otimização. As demais condições serão utilizadas para a validação do modelo. Então é isso que vamos fazer. Se eu recolher esta entrada e passar para as execuções, posso criar uma nova execução. Então vou chamá-lo de PPSDW 27180. E depois de criar essa sequência, eu a vinculo à minha fórmula. A próxima entrada é a tolerância de previsão definida pelo usuário, que é o erro que você permite que o solucionador tenha ao ajustar os dados. Eu sugiro que você deixe no padrão de 10%. Você sempre pode voltar, reduzir esse valor e clicar em Ajustar novamente. Quando você clica em Ajuste, pode selecionar a entrada desejada para o ajuste e então clicar em Ajustar. Se você ainda não indicou nenhum raio inicial ou uma fração de massa inicial, o solucionador tentará encontrar a melhor solução para os seus dados de acordo com a tolerância de precisão que você indicou.
Aqui a primeira solução fornece uma distribuição de tamanho de partículas com 2 intervalos. O erro é menor que 10%, mas ultrapassamos um pouco. Queremos algo melhor. Podemos reduzir a tolerância de precisão para 5% e clicar em ajustar novamente. Neste caso, o solucionador tentará se aproximar mais dos dados. A solução está aqui. Menos de 5%, podemos ver como isso se sai em termos de validação. Clique em validação, selecione as entradas que você não usou para o ajuste e clique em validar. Os resultados são mostrados aqui. Temos uma previsão geral boa. Os erros são inferiores a 10% para o pH 6.8, que está levemente subestimado aqui. Neste ponto, você pode decidir reduzir a tolerância e clicar em ajustar novamente. Você pode alterar manualmente o raio. Você pode adicionar uma linha, excluir uma linha. Se nós, por exemplo, reduzirmos o raio para 13 micrômetros e clicarmos em validar novamente, você pode ver agora que a dissolução está bem prevista. Todos os meus erros são inferiores a 10 ou até mesmo 5%. E assim, eu poderia considerar isso como um modelo suficientemente bom. Você clica em transferir, há uma mensagem confirmando a transferência. E agora, nos dados observados, sob a distribuição do tamanho de partícula, você pode ver um novo nome de grupo chamado PPSDW271801. Esse número 1 foi adicionado porque é a primeira transferência. Se você estivesse otimizando o ajuste e transferindo novamente, seria número 2, 3, etc. Você pode, é claro, renomear esse grupo, remover o número 1 e este é o seu PPSD que pode ser usado para prever a dissolução em vivo. Obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia. Tchau.